A mensagem da minha filha chegou numa terça-feira à tarde. Eu estava no quintal trocando as hortênsias de vaso quando o celular vibrou sobre a mesa. Limpei a terra das mãos, peguei o aparelho e li as palavras que mudariam para sempre a nossa relação. Mãe, precisamos conversar. Você está muito grudada na gente. Eu e o Ricardo queremos mais privacidade. Precisamos de espaço. Por favor, pare de nos sufocar. Fiquei olhando para a tela, grudada, sufocando. Aquelas palavras pareciam descrever outra mãe, outra família, outra realidade. Eu tinha 64 anos e morava sozinha numa casa tranquila, a 20 minutos do apartamento deles. Nunca aparecia sem avisar. Não telefonava tarde da noite. Não interferia no casamento dos dois. Meu comportamento sufocante consistia em mandar uma mensagem curta às quartas-feiras, perguntando se precisavam de alguma coisa do atacadista. E, nas noites de sexta, eu cuidava gratuitamente de meu neto Lucas, de 5 anos, para que Mariana e Ricardo pudessem sair juntos. Foi por isso que uma pergunta começou a me incomodar. Se eu estava sufocando tanto a minha filha, por que quase todas as nossas conversas começavam quando ela precisava de alguma coisa? Abri o histórico de mensagens. As últimas 10 eram completamente práticas. Mariana pedindo que eu buscasse Lucas na escola. Mariana perguntando se eu poderia transferir dinheiro porque a conta de luz tinha vindo alta. Eu confirmando a transferência. Eu enviando a foto de um suéter que havia comprado para Lucas. Ricardo perguntando se poderia usar meu cartão para uma emergência. Nenhuma pergunta sobre como eu estava. Nenhum convite para um café. Nenhuma mensagem dizendo apenas: senti sua falta, mãe. Então onde exatamente estava o excesso de carinho do qual ela reclamava? Fui até a cozinha, servi um copo de chá gelado e me sentei à mesa. Meus dedos pararam sobre o teclado do celular. Eu poderia escrever um texto enorme. Poderia me defender. Poderia listar tudo o que fazia por eles. Poderia exigir uma explicação. Mas reli a mensagem e finalmente compreendi o que Mariana realmente queria. Ela não desejava romper a relação. Queria apenas conservar as conveniências de ter uma mãe, sem precisar conviver com a presença dela. Queria meus recursos, mas não minhas perguntas. Meu dinheiro, mas não minha opinião. Meu tempo, mas somente quando fosse útil. Respirei fundo e digitei apenas 2 palavras. Sem problema. Coloquei o celular virado para baixo. A dor que senti no primeiro instante não desapareceu, mas alguma coisa dentro de mim mudou. A angústia deu lugar a uma calma estranha, quase cristalina. Se minha filha queria privacidade e independência, eu respeitaria sua decisão por completo. Só havia um detalhe que ela aparentemente tinha esquecido. A verdadeira independência vem acompanhada de contas. Meu escritório era pequeno e organizado. Eu quase só usava para pagar boletos. Liguei o notebook, coloquei os óculos de leitura e abri uma planilha em branco. Se Mariana e Ricardo queriam estabelecer limites, eu precisava descobrir onde esses limites cruzavam com a minha conta bancária. Os números foram reveladores. 3 anos antes, quando Ricardo ficou desempregado, incluí os 2 no meu plano familiar de celular. A ideia era ajudá-los durante alguns meses. Eles nunca saíram do plano. 1 ano depois, Mariana disse que precisava melhorar o histórico de crédito para que pudessem financiar um imóvel. Eu a incluí como usuário adicional de um dos meus cartões. Fui muito clara. O cartão seria usado apenas em emergências. Mas, nos últimos 6 meses, as emergências haviam mudado de significado. Primeiro foi uma compra no supermercado. Depois, uma conta inesperada. Em seguida vieram os brunches de domingo, as roupas compradas pela internet, os cafés caros e os jantares em restaurantes que eu nunca frequentava. Havia também as assinaturas, Netflix, Spotify, outros serviços que eles adicionavam e esqueciam, tudo cadastrado no meu e-mail, tudo debitado da minha conta. Os 2 carros ainda estavam incluídos no meu plano premium de assistência veicular, guincho, troca de pneus e socorro emergencial. Eu pagava por tudo. Quando somei os valores, fiquei imóvel diante da tela. Aquela rede de proteção invisível me custava centenas de reais todos os meses. Encostei-me na cadeira e ouvi o zumbido distante da geladeira. Eu não estava furiosa. Não queria gritar. Não queria chorar. Estava apenas cansada. Profundamente cansada de ser tratada como uma obrigação ambulante. Eles consideravam meu apoio financeiro um direito permanente, mas tratavam minha presença como um fardo. Queriam as vantagens de depender de mim e, ao mesmo tempo, a liberdade de adultos completamente autossuficientes.
Era um acordo impossível e extremamente conveniente para eles. Peguei minha xícara de café, tomei um gole e observei a lista na planilha. Privacidade, então. Abri o site da operadora. Era hora de começar a cortar os fios. Todo o processo levou exatamente 38 minutos. Comecei pelo plano de celular, selecionei os números de Mariana e Ricardo. A tela exibiu um aviso sobre a multa de cancelamento antecipado. Paguei sem hesitar. As 2 linhas foram removidas imediatamente. Depois entrei no aplicativo do banco. Retirar uma usuária adicional do cartão foi surpreendentemente simples. 2 toques, uma confirmação, e o cartão de Mariana foi desativado. Ao ver a mensagem na tela, senti um peso físico abandonar meus ombros. Eu não financiaria mais cafés de R$20 nem passeios de fim de semana que nunca eram mencionados para mim. Em seguida, mudei as senhas de todos os serviços de streaming, marquei a opção para desconectar todos os aparelhos e atualizei os e-mails de recuperação. Por último, entrei na conta da assistência veicular e retirei os 2 carros. Fechei o notebook. Minha casa pareceu mais silenciosa, mas não era um silêncio triste. Era paz. Eu não havia discutido, não implorei pelo carinho da minha filha, não fiz chantagem emocional. Apenas ajustei minha contribuição financeira ao tipo de relacionamento que ela havia solicitado. Naquela noite, preparei um jantar leve. Pela primeira vez em anos, não fiquei esperando uma mensagem de Mariana perguntando se poderia pedir comida usando meu cartão. Eu estava cozinhando apenas para mim, e isso parecia estranhamente libertador. No dia seguinte, pouco depois da 1 da tarde, o telefone fixo tocou. Eu raramente o usava, mas ainda o mantinha para emergências. O identificador mostrou o número do escritório de Ricardo. Deixei tocar 3 vezes. Então atendi. Alô? Helena, aconteceu alguma coisa com o seu plano de celular? Eu e a Mariana acordamos sem serviço. Olhei para a parede e retirei calmamente uma pequena mancha do balcão. Não aconteceu nada com o meu plano, Ricardo. Ele está funcionando perfeitamente. Houve um silêncio. Ouvi o som de um teclado ao fundo. Então por que nossos celulares estão sem sinal? A confusão na voz dele começava a se transformar em irritação. Porque retirei as linhas de vocês. Você fez o quê? Mariana disse que vocês precisavam de espaço e privacidade. Eu entendo perfeitamente. Adultos independentes normalmente administram as próprias contas. Não quis continuar invadindo a privacidade financeira de vocês. Você cancelou nossos celulares sem avisar? A mensagem da Mariana foi bastante clara. Ela queria espaço. Estou respeitando o limite que estabeleceu. Antes que ele respondesse, ouvi o aviso de outra chamada. Era o número do trabalho de Mariana. Ricardo, tenho outra ligação. Boa tarde. Mudei de linha sem esperar que ele se despedisse. Alô? Mãe, o que você fez? Sua voz ecoava. Provavelmente estava telefonando de uma sala vazia. Acabei de tentar pagar almoço com meus colegas e o cartão foi recusado. O garçom falou na frente de todo mundo. Foi humilhante. Cancelei o cartão adicional. Por quê? Você disse que eu estava muito grudada. Disse que queria privacidade. Ter sua mãe pagando seus almoços e vendo cada compra na fatura não parece muito privado. Estou dando exatamente o que você pediu. Eu não estava falando do cartão, estava falando das suas mensagens. O cartão está no meu nome, Mariana, e a fatura paga com meu dinheiro. Ela respirou pesadamente do outro lado. Você não pode fazer isso comigo. Você tem 30 anos. Se quer espaço, agora tem. Todo o espaço. Desliguei. Não bloqueei o número do trabalho dela. Apenas retirei o som do telefone. Ao passar pelo espelho do corredor, notei que minha postura estava mais ereta do que estivera em anos, mas eu conhecia Ricardo. Ele não aceitaria aquilo em silêncio. Às 6h15 da tarde a campainha tocou. Eu estava na sala, resolvendo palavras cruzadas enquanto ouvia jazz. Não precisei olhar pela janela para saber quem estava do lado de fora. Abri a porta. Ricardo estava na varanda. A gravata estava frouxa e o rosto vermelho de raiva. Ele nem me cumprimentou. Apenas avançou, como se pudesse entrar. Não dei passagem. Mantive uma das mãos firmemente na maçaneta. Posso ajudar, Ricardo? Ele piscou, surpreso por eu não permitir que entrasse na minha casa. Precisamos conversar sobre esse chilique absurdo. Mariana está chorando. Tivemos que usar nossas economias para contratar um plano de celular hoje. Você não pode cortar a própria família por causa de uma mensagem. Não foi um chilique. Minha voz permaneceu baixa. Foi uma atualização administrativa. Vocês pediram distância.
Eu providenciei. Ela só queria que você parasse de ficar em cima da gente. Em cima de vocês? Ergui uma sobrancelha. Eu os vejo uma vez por semana, quando cuido gratuitamente do seu filho para que vocês possam jantar fora. Economizar centenas de reais com babá também é uma forma de sufocamento? Ricardo cruzou os braços. Família ajuda a família. É assim que funciona. Você está nos punindo porque Mariana estabeleceu um limite saudável. Eu apoio completamente os limites de vocês. Mas meu dinheiro e meu trabalho não são direitos garantidos. Ele abriu a boca para responder, mas eu continuei. E, já que estamos estabelecendo limites, preciso da chave reserva da minha casa. O maxilar dele se contraiu. Como é? Estendi a mão. A chave que entreguei para emergências. Se agora somos residências separadas e privadas, vocês não precisam mais ter acesso à minha. Não vou devolver nada até você voltar a agir como mãe. Ele se virou, desceu os degraus e entrou no carro. Os pneus cantaram quando arrancou pela rua. Fechei a porta sem dizer uma palavra. Ricardo acreditava que reter aquele pequeno pedaço de metal me obrigaria a voltar atrás. Ele me conhecia muito menos do que imaginava. Na manhã seguinte fui a uma loja de ferragens. Comprei 2 fechaduras de alta segurança e um conjunto novo de maçanetas. Antes do meio-dia, as portas da frente e dos fundos já tinham fechaduras diferentes. Aprendi a fazer aquele tipo de serviço depois que meu marido morreu. Segurança física era tão importante quanto segurança financeira. Na sexta-feira, às 4:30 da tarde, calcei meus tênis e saí para caminhar no parque. Normalmente, naquele horário, eu estaria preparando o jantar que levaria para o apartamento de Mariana. Às 5, assumiria os cuidados de Lucas. Ficaria com ele até perto da meia-noite. Mas aquela não era uma sexta-feira normal. Às 5:15, Mariana ligou para o telefone fixo, depois para o celular. Como estava usando um número novo, apareceu como chamada desconhecida. Ela deixou uma mensagem de voz. Mãe, onde você está? Meu horário no salão é às 5:45. O Ricardo reservou o restaurante para 7. Você está atrasada. Não retornei a ligação. Enviei apenas uma mensagem. Estou respeitando seu pedido de espaço. Não irei hoje nem nas próximas sextas-feiras. Aproveitem a noite. Às 6:30, eu lia um livro na varanda quando um carro entrou agressivamente na minha garagem. Mariana saiu e subiu os degraus, puxando Lucas pela mão. O cabelo ainda estava desarrumado, o rosto ardia de raiva. Ela nem me cumprimentou. Pegou o chaveiro e tentou abrir a porta. A chave entrou, mas não girou. Tentou novamente, forçou para um lado, depois para o outro, nada. Então levantou os olhos e me viu atrás da porta de tela. O choque em seu rosto foi imediato. A fechadura nova, expliquei. Você me trancou para fora da casa da minha própria mãe. Antes que eu respondesse, minha vizinha passou pela calçada com seu cachorro e acenou alegremente. Mariana congelou. De repente ela percebeu como aquela cena parecia para quem estava olhando. Mas o verdadeiro confronto ainda não havia começado. Porque 2 semanas depois um convite chegaria pelo correio. Um jantar num restaurante caro. Mariana e Ricardo não estariam sozinhos. E a pessoa que levariam para me colocar contra a parede tinha certeza de que conseguiria me obrigar a abrir novamente a carteira. 2 semanas se passaram sem que Mariana ou Ricardo falassem comigo. Minhas despesas com o supermercado caíram. Meus fins de semana voltaram a me pertencer. E, depois de anos adiando, comecei a pintar novamente no antigo quarto de hóspedes. Então, numa quarta-feira, encontrei um convite na caixa de correio. Mariana me convidava para jantar com ela, Ricardo e Sônia, a mãe dele, num restaurante italiano sofisticado no sábado. Observei o cartão por alguns segundos. Não era um pedido de desculpas. Não era uma tentativa sincera de reconciliação. Era uma emboscada. Sônia era uma mulher autoritária, conhecida por se considerar responsável pela solução de todos os conflitos familiares. Mariana e Ricardo provavelmente acreditavam que ela conseguiria me intimidar e fazer tudo voltar ao normal. Aceitei o convite. Cheguei exatamente no horário combinado. Os 3 já estavam sentados. Sônia me recebeu com uma expressão de profunda desaprovação. Mariana e Ricardo pareciam quase satisfeitos. Tinham certeza de que eu seria colocada contra a parede. Assim que o garçom anotou as bebidas, Sônia começou. Helena, Mariana me contou sobre esse pequeno desentendimento. Sinceramente, estou chocada. Cortar financeiramente a própria filha por causa de uma mensagem é uma atitude extremamente mesquinha. Desdobrei o guardanapo e o coloquei sobre o colo. Não existe desentendimento, Sônia. Mariana pediu independência. Eu apenas retirei as rodinhas da bicicleta.
Ela disse que precisava de espaço emocional. Você é a mãe. É sua obrigação ajudar a geração mais jovem a construir a própria vida. Não abandonamos nossos filhos só porque eles estabeleceram limites. Eu não abandonei ninguém. Eles têm um apartamento confortável. Os dois trabalham. São perfeitamente capazes de pagar as próprias contas. Fiz uma breve pausa. A menos, é claro, que não consigam sustentar o estilo de vida que escolheram sem a minha carteira. O rosto de Ricardo ficou vermelho. Mariana baixou os olhos para o copo d'água. O garçom retornou para anotar os pedidos. Sônia escolheu a massa com frutos do mar mais cara do cardápio. Mariana e Ricardo pediram cortes nobres de carne, além de entradas. Eu pedi apenas uma salada e água. Durante todo o jantar, Sônia falou sobre união familiar, sacrifício e respeito. Curiosamente, ninguém mencionou que eu vinha sacrificando meu dinheiro e meu tempo havia anos. Quando a conta chegou, o garçom a colocou no centro da mesa. Ninguém se mexeu. Sônia olhou para mim. Ricardo também. Mariana fingiu procurar alguma coisa na bolsa. Era o que sempre acontecia. Eu recebia a conta. Eu pagava. E todos continuavam a conversa como se o dinheiro tivesse surgido sozinho. Peguei uma nota de R$20, deixei ao lado do meu prato e me levantei. Obrigada pelo convite. Minha parte está paga. Aproveitem o restante da noite. Você vai embora? Mariana perguntou. Vou. E a conta? A minha salada está coberta. Sônia me encarou, incapaz de esconder a indignação. Você não pode nos deixar com tudo isso. Olhei para os 3 pedidos caros sobre a mesa. Não escolhi a comida de vocês. Peguei minha bolsa. Boa noite. Saí sem olhar para trás, deixando-os diante de uma conta superior a R$200. O silêncio durou exatamente 5 dias. A realidade começava a desmontar a sensação de que tudo lhes era devido. Na quinta-feira seguinte, uma tempestade forte atingiu a cidade. Eu estava perto da lareira tomando chá de camomila quando meu tablet exibiu uma notificação. Raramente acessava as redes sociais, mas minha vizinha havia enviado uma mensagem pedindo que eu olhasse a publicação de Mariana. O texto dizia: é muito doloroso quando as pessoas que deveriam nos apoiar incondicionalmente viram as costas apenas para provar alguma coisa. Família de verdade ajuda nos momentos difíceis. Não abandona você na chuva. Franzi a testa. Na chuva? Uma ligação para minha irmã revelou o que havia acontecido. Naquela tarde, Ricardo passara por cima de um pedaço de metal na rodovia. 2 pneus estouraram. Meu antigo plano premium de assistência veicular teria enviado ajuda imediatamente, mas o carro não estava mais incluído. Os cartões deles estavam no limite por causa do novo plano de celular, do jantar que não podiam pagar e de outras despesas acumuladas. Ricardo e Mariana passaram 3 horas esperando, sob a chuva, por um guincho mais barato. Depois precisaram reunir dinheiro para pagar o serviço e levar o carro a uma oficina. A aplicação tinha um objetivo. Eles esperavam que amigos e parentes me condenassem. Queriam que eu telefonasse, pedisse desculpas e oferecesse dinheiro para os pneus novos. Não respondi. Não curti. Não publiquei minha versão. Apenas fechei o aplicativo e voltei ao meu livro. Eu finalmente estava entendendo uma coisa importante. Um limite não é algo que se negocia todos os dias. É algo que se mantém, inclusive, através do silêncio. Pouco depois das 9 da noite, a chuva contra as janelas foi interrompida por batidas fortes na porta. Não eram batidas comuns. Eram rápidas, desesperadas. Acendi a luz da varanda e olhei pelo olho mágico. Mariana estava sozinha. Seu cabelo e suas roupas estavam encharcados. O guarda-chuva torto quase não resistia ao vento. Abri a porta apenas alguns centímetros. Mantive a corrente de segurança presa. Ela olhou para mim. A arrogância que demonstrara no restaurante havia desaparecido. Mãe, por favor. Sua voz tremia. Posso entrar? Está tarde, Mariana. Do que você precisa? Ela apertou os braços contra o corpo. Eu preciso da minha mãe. As lágrimas se misturavam à água da chuva em seu rosto. Está tudo desmoronando. O carro do Ricardo está parado. Não temos dinheiro para trocar os pneus. Ontem tivemos que devolver parte das compras no caixa porque o cartão de débito foi recusado. Não conseguimos viver assim. Vocês estão conseguindo, respondi suavemente sem retirar a corrente. Estão vivendo a vida privada e independente que pediram. Ela balançou a cabeça. Eu estava errada. Um trovão cortou o céu. Eu só queria fazer o que tivesse vontade sem sentir que devia alguma coisa a você. Queria continuar recebendo dinheiro, mas sem sentir culpa. Uau, a honestidade foi brutal. Mas, pela primeira vez, Mariana havia dito a verdade.
Você nunca me deveu culpa, respondi, mas a privacidade de um adulto custa dinheiro de adulto. Você não pode exigir toda a autoridade de uma mulher independente e ao mesmo tempo continuar com a mão dentro da bolsa da sua mãe. Então você vai simplesmente deixar a gente afundar? Vocês não estão afundando, estão sentindo o atrito normal da vida adulta. Tem 2 salários. Precisarão fazer um orçamento, cancelar alguns jantares, reduzir despesas, resolver os próprios problemas. Mariana me encarou através da pequena abertura. Ela começava a perceber que suas lágrimas não abririam novamente minha conta bancária. E o caixa eletrônico havia fechado. E a mãe diante dela já não estava disposta a comprar um lugar na vida da própria filha. E o Lucas perguntou, você também vai abandonar seu neto? Aquela pergunta doeu, mas eu sabia por que ela havia feito. Eu amo Lucas, sempre vou amá-lo, mas amar meu neto não significa financiar o estilo de vida dos pais dele. Quando vocês quiserem que eu o veja como avó e não como babá gratuita, estarei aqui. Mariana baixou o rosto. Vá para casa, falei gentilmente. Nós nos veremos quando você estiver pronta para ser apenas minha filha, sem cartões, sem contas, sem condições. Fechei a porta, encostei a testa na madeira e respirei fundo. Não senti vitória, não senti prazer ao vê-la sofrendo. Senti a dor de uma mãe que finalmente compreendia que ajudar demais também pode impedir alguém de crescer. 6 meses se passaram. A transição não foi fácil para Mariana e Ricardo, mas era necessária. Sem minha proteção financeira, eles foram obrigados a enfrentar o verdadeiro custo de suas escolhas. Ricardo trocou o carro caro por um sedã mais antigo e confiável. Mariana cancelou o salão semanal. Pararam de almoçar em restaurantes sofisticados e começaram a preparar refeições em casa. As noites de sexta deixaram de ser encontros em churrascarias. Passaram a assistir a filmes na sala usando um serviço básico com anúncios. Pagavam com o próprio dinheiro, faziam compras com uma lista, aprenderam a dizer não podemos pagar isso agora. No início, Mariana considerava cada mudança uma humilhação. Com o tempo, começou a perceber que não era humilhação. Era responsabilidade. Quanto a mim, minha vida floresceu de maneiras que eu não esperava. Todo o dinheiro que antes desaparecia silenciosamente nas despesas deles passou a alimentar meus próprios planos. Criei um fundo para viagens. Passei 2 semanas visitando jardins na Itália com um grupo de amigas. Caminhei por cidades que conhecia apenas em livros. Sentei-me em café sem esperar que meu telefone vibrasse com uma nova emergência financeira. Quando voltei, transformei o quarto de hóspedes num verdadeiro ateliê. Pintei flores, paisagens e um retrato do meu marido baseado numa fotografia antiga que eu guardava havia anos. Mas a maior mudança não podia ser vista. A ansiedade constante de estar sendo usada desapareceu. Eu já não verificava o celular com medo de encontrar um novo pedido. Não precisava calcular quanto custaria dizer sim. Nem temia que um não fizesse minha filha deixar de me amar. Aos poucos o gelo começou a derreter. Primeiro Mariana telefonou no meu aniversário. A conversa durou apenas 5 minutos. Ela não pediu dinheiro, não falou de contas. Apenas desejou feliz aniversário e perguntou como havia sido minha viagem. Foi pouco, mas foi verdadeiro. Algumas semanas depois, ela me convidou para tomar café numa padaria do bairro. Quando a atendente se aproximou, Mariana pediu 2 comandas separadas antes mesmo que eu falasse alguma coisa. Não fiz comentários. Apenas sorri. Conversamos sobre trabalho, sobre minhas pinturas e sobre Lucas. Pela primeira vez em muito tempo, ela pareceu interessada na minha vida e não no que poderia receber dela. Quando finalmente reencontrei meu neto, não foi porque precisavam sair. Não havia reserva em restaurante, nenhum compromisso no salão, nenhuma exigência disfarçada de emergência. Era uma tarde de domingo no parque. Lucas correu até mim e me abraçou com tanta força que quase perdi o equilíbrio. Depois fomos alimentar os patos. Mariana e Ricardo se sentaram comigo num banco e conversaram. Não comigo como administradora de suas contas, não como babá, não como cartão de crédito. Conversaram comigo como pessoa. Eles nunca pediram desculpas diretamente por terem me chamado de grudenta. Eu também nunca exigi. A vida mais simples que construíram dizia o suficiente. Tinham aprendido, da maneira mais difícil, que independência não significa afastar quem ama você enquanto continua aceitando tudo que essa pessoa oferece. Independência significa sustentar as próprias escolhas. Mas uma pergunta ainda permanecia. E se, naquela primeira tarde, eu tivesse reagido de outra forma? E se tivesse pedido desculpas por um erro que não cometi? E se continuasse pagando tudo apenas para não perder minha filha? Talvez Mariana e Ricardo ainda estivessem vivendo acima de suas possibilidades. Talvez cada gesto meu continuasse sendo tratado como obrigação,
e talvez eu ainda estivesse tentando comprar com dinheiro e trabalho um lugar que deveria existir por amor. Uamamau! Olhei para Lucas correndo pela grama. Uamamau, penanani istepene fechomana. Uamamau, namau, galpin inimigo, e um nani estabifa teneu comindos, taçona, da manganana. Apenas parei de impedir que ela aprendesse a vivê-la. Mariana pediu privacidade, pediu espaço, disse que eu a estava sufocando, e eu lhe dei exatamente aquilo que pediu. Tudo, inclusive as contas, só que quando deixei de carregar o peso da vida dela, descobri uma coisa que não esperava. Minha filha finalmente começou a caminhar com as próprias pernas, e eu, depois de tantos anos vivendo para resolver os problemas de todos, também encontrei a minha liberdade,